Introdução aos livros da Bíblia. Jeremias. Introdução. Jeremias é da tribo de Benjamim e originário de Anatote, pequena cidade do interior. Embora de família sacerdotal, está ligado às tradições proféticas do norte, principalmente a Oséias e não às tradições dos sacerdotes da corte de Jerusalém. Como Miqueias, ele pertence ao mundo camponês. De maneira crítica, ele traz consigo a visão dos camponeses sobre a situação do país. A atividade profética de Jeremias se desenvolveu entre os anos 627 e 586 a.C. do ungido e pode ser dividida em 4 períodos. Primeiro período, durante o reinado de Josias, 627 a 609 a.C. do ungido. Com apenas 8 anos de idade, Josias foi nomeado rei pelo povo da terra. Aqui, essa expressão indica a camada rural da sociedade. No início deste período, Jeremias acusa a idolatria e luta para que seja erradicada totalmente do país. Do contrário, a situação vai piorar cada vez mais. A conversão se torna necessária e urgente. No âmbito internacional, a situação política está mudando rapidamente. A Assíria, grande potência da época, se enfraquece cada vez mais e já não consegue manter controle sobre as regiões dominadas. Josias, agora maior de idade, aproveitando o enfraquecimento da presença assíria, encontra ótima oportunidade para realizar a ampla reforma. Na política, ele procura anexar o território do norte, pertencente à Síria desde a queda de Samaria em 722 a.C. do ungido. Na economia, deixa de pagar os impostos cobrados pelos dominadores. Ao mesmo tempo, Josias promove a reforma religiosa. Baseado no livro da lei, provavelmente o núcleo mais antigo do Deuteronômio, encontrado no templo, ele tenta eliminar todos os ídolos do país e estabelecer novo relacionamento social centrado na lei. É um período de prosperidade e otimismo. Por isso, até Jeremias emite bom conceito sobre Josias. Segundo período, durante o reinado de Joaquim, 609 a 598 a.C. do ungido. Com a decadência da Síria, as relações internacionais começam a ganhar novas feições. Outros povos, ávidos de conquista e supremacia, despontam no horizonte. Citas, medos, babilônios e também os egípcios que tentam ressurgir de um período decadente. Com isso, a faixa da Palestina passa de novo a ser palco de disputas políticas e militares. Nessa época morreu Josias, quando tenta impedir a incursão do faraó Necal, que procura deter o avanço da Babilônia. No retorno, mesmo derrotado, Necal vai a Jerusalém, depõe Joacás, substituto de Josias, e coloca no trono de Judá o despótico Joaquim. Essa atitude do faraó pretendia dar na região uma demonstração de força. Pode ser também que Necal confiasse mais em Joaquim do que em Joacás. O povo detestava Joaquim e Jeremias criticava violentamente esse rei. É dessa época o famoso discurso sobre o templo, que quase custou a vida do profeta. A Babilônia surge como grande potência sob o reinado de Nabucodonosor. Jeremias adverte os israelitas que os babilônios em breve invadirão o país. Por causa disso, ele é aprisionado como traidor. Assim mesmo, Jeremias continua denunciando o povo que se esqueceu do Criador, por falsear o culto, pela falsa segurança, pelas idolatrias e pelas injustiças sociais. E aponta os principais responsáveis. São as pessoas importantes que detêm o poder em Jerusalém: rei, ministros, falsos profetas, sacerdotes. O profeta estava com a razão, e sua visão realista se confirmou. Em 598 a.C. do ungido, o exército babilônio estava às portas de Jerusalém. Nessa época, o rei Joaquim morreu, provavelmente assassinado. Seu filho e substituto Jeconias não teve tempo para nada. Após 3 meses, Jerusalém era invadida. Então ele, juntamente com altos oficiais e outros importantes, foram levados para a Babilônia. Sedecias, tio de Jeconias, foi instalado por Nabucodonosor para reinar em Jerusalém. Terceiro período, durante o reinado de Sedecias. Nesse momento decisivo da história de Israel, Sedecias se submete aos babilônios e se mostra indeciso. Em tal situação política, surge uma questão religiosa. Afinal, quem é o povo do Criador? Os desterrados na Babilônia ou aqueles que ficaram em Judá? Jeremias se nega a participar de uma visão simplista, capítulo 24, e coloca o assunto dentro da política realista. Sedecias e a corte de Jerusalém são incapazes de salvar o povo do desastre. Por isso, os deportados ainda são os que podem trazer a esperança, pois estão aprendendo uma dura lição. Essa ideia leva Jeremias novamente para a prisão. Pressionado por seus oficiais, Sedecias tenta armar uma revolta contra a Babilônia.
Avizinha-se o desastre previsto por Jeremias. Jerusalém é sitiada pelos babilônios. Entretanto, Jeremias também vê nos camponeses uma luz salvadora. Em 587 a.C., se dá a segunda deportação. Quarto período, depois da queda de Jerusalém. Em 586 a.C. do Messias, Nabucodonosor resolve destruir Jerusalém completamente. Incendeia o templo, o palácio, as casas e derruba as muralhas. Mas concede que Jeremias fique no país. Então o profeta vai viver em Godolias, novo governador da Judéia. Nesse mesmo ano, Godolias é assassinado por um grupo anti-babilônico que se vê forçado a fugir para o Egito, obrigando Jeremias a ir com eles. Ficam morando na cidade de Táfnis, de onde mais uma vez o profeta lança suas denúncias. É difícil situar os oráculos dentro de cada período correspondente. Por isso, nas notas indica-se o contexto dos oráculos mais importantes, para facilitar a compreensão. Podemos dizer que a missão de Jeremias fracassou em querer que seu povo retornasse à genuína aliança com o Criador. Ele se tornou uma espécie de anti-Moisés, sendo levado para o Egito e vendo seu povo perder as instituições e a própria terra. No entanto, sua confiança no Criador, que é sempre fiel, lhe deu a capacidade de mostrar ao povo e a nós que esse mesmo Criador manterá seu relacionamento conosco, sem precisar de instituições mediadoras.